Fala pessoal, tudo bom? Jefferson Rocha aqui. Hoje eu estou aqui em Halle, na Alemanha. Eu vim trabalhar aqui, vou ficar uma semana. E bem, quero falar um pouco com vocês, como eu prometi. Eu vou falar um pouco mais sobre como é trabalhar aqui na Europa, se ainda vale a pena, o que que eu acho, principalmente em Portugal, quem quer vir em Portugal, mas também vocês que querem vir para a Alemanha também. A Alemanha também contrata bastante também. E falar um pouco sobre essa situação aqui da Europa, falar um pouco sobre a situação que está desses conflitos e como que isso pode impactar a gente, não só com questões militares em si, tá, com risco de segurança, pessoal, mas eu estou falando também, tem esse risco, né, também, tem, claro, sempre pode ter isso daí, mas eu venho falar principalmente como isso vai afetar os próprios empregos, o próprio mercado de trabalho, seja para tecnologia, seja para qualquer coisa. Bem, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque tem temas um pouco polêmicos aí, não é muito aqui o nicho desse canal, mas acaba que se torna um pouco sobre isso. Eu vou falar aqui meu ponto de vista sobre diferentes assuntos, para que ajude você que está querendo emigrar, você que está querendo sair do Brasil, tudo mais, a vir. E eu não vou aqui jogar nem areia nos seus sonhos, nem muito menos também vou incentivar você a emigrar também, né, de forma ilegal. Nunca. Eu acho sempre, assim como eu falo aqui, se você quer emigrar, venha de forma legal, venha de uma forma que você tenha seus documentos totalmente correto e que você também tem os seus direitos. Por quê, pessoal? A Europa, como vocês sabem, ela está se fechando. Não só a Europa, o mundo todo, na verdade, está se fechando, se protegendo, né? E vamos começar então pelos próprios primeiros pontos aí, que é a questão dos conflitos aqui na Europa. Como todos sabem, né, é um conflito muito grande entre os dois países aqui na Europa, que é a Rússia e a Ucrânia. Não cabe a mim aqui dizer quem está certo ou está errado. Obviamente que eu tenho aqui o meu ponto de vista, né? Eu sempre vou achar que um país que está em paz, que é agredido por outro, esse país é a vítima e quem agride, né, inicia a agressão, é o agressor. Ponto. Daí vocês já podem entender. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esse conflito ele tomou uma proporção um pouco maior nos últimos meses, onde a Europa tem se intensificado, entrando mais a fundo. Ainda embora não tenha a NATO, né, que aqui a NATO aí se chamam de OTAN, embora eles não tenham, estejam diretamente, já há algum tempo eles estão, né, participando disso. E aí você deve estar se perguntando, e no que isso afeta a minha vida? O que eu tenho a ver com isso? É aqui que eu vou contar para vocês o que isso afeta a vidinha de vocês aí, a minha vidinha, a vida de todo mundo. Impacta, pessoal, no seguinte. Aqui na Europa, não sei se está chegando essas notícias aí no Brasil, a Rússia já manda alguns drones, já está mandando, por exemplo, sobrevoou o espaço da Alemanha recentemente, se não me engano, em Munique. Os aeroportos foram fechados por 2 vezes, em 16 ou 24 horas. Não teve nenhum ataque nem nada, mas teve drones, então tem um risco real. Já aconteceu com a Polônia e já aconteceu com outros países também. E agora, mais recente, teve um caso aí da Finlândia, ali com o negócio de território russo, eu não sei exatamente, ainda não tive tempo de ler. E isso daí, essas ameaças que vem acontecendo, né, pode desencadear, tá, com que a NATO entre nesse conflito. Uma vez que a NATO, né, a OTAN, ela entra nesse conflito, ou seja, que a Europa toda entra nesse conflito, a gente está numa terceira guerra mundial aí, né, provavelmente. Esse vídeo provavelmente não vai nem ser monetizado, mas serve para que vocês entendam o que vai acontecer. Caso um conflito desses, né, se espalhe pela toda a Europa, obviamente, pessoal, é esperado que os empregos, que algumas empresas sejam afetadas, principalmente as startups, que também contratam muito, essas vão ser afetadas. As consultorias tendem a contratar menos para algumas áreas também, porque os clientes delas vão tender a segurar dinheiro. Tem um outro lado positivo nisso daí, né, se é que a gente pode dizer que isso é positivo, que é em relação à manutenção, ou seja, a parte de infraestrutura, a parte de cloud e a parte de on-premises também deve ter um foco maior, principalmente com as empresas buscando, que eu já vejo aqui algum movimento, elas buscando terem seus data centers espalhados, ter resiliência, ter em cloud um modelo híbrido. Então, para você que está nessa área e você que é arquiteto desse tipo de solução, ou então suporte, mas tem uma boa expertise, com toda certeza isso vai ter alguma demanda. No entanto, vocês têm que saber que aqui já tem uma galera já forte para isso. Além disso,
Para a parte de desenvolvimento, eu já acho que apenas soluções necessárias e indispensáveis, né, ou já estabelecidas no mercado, tendem a crescer, tendem a ficar, na verdade, né, se manter. Já aquelas, como eu falei no último vídeo, né, aqueles joguinhos que, pô, cara, tá fazendo aplicativo novo, esses startups da vida, essas eu acho que, primeiro que eles dependem de financiamento, na grande maioria, e os financiamentos vão ser cortados, tá? Ninguém vai ficar apostando. Financiamento, muitas das vezes, tem muito a ver de aposta. A pessoa investe para ver se vai ter algum retorno. E isso já vem sendo cortado desde a alta de juros dos Estados Unidos. Para você ver, até a alta de juros eu acompanho, porque isso também influencia o nosso mercado. Mas enfim, o que eu quero explicar para vocês aqui é que muita coisa pode mudar. Novamente, eu poderia ir mais a fundo aqui. Se vocês quiserem que eu vá mais a fundo, deixa aqui os comentários, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Se você quiser que eu vá mais a fundo nesses detalhes para que vocês entendam como que isso afeta a vida de vocês, como que vocês devem, se vocês querem migrar de fato, vocês devem seguir esse caminho, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário para que eu possa fazer vídeos mais específicos para vocês. Mas eu estou dando só uma pincelada para que vocês tenham essa noção, entendam o porquê. Então, vamos lá. Se isso impactar o mercado, quais os riscos que você tem? A primeira é, menos empresas vão contratar no Brasil, menos oportunidades, maior concorrência e salários menores. Isso vai ser o que você pode esperar de impacto já inicial. O outro é, esse risco ele vem se mostrando tão forte que eu vejo agora um movimento muito grande das empresas contratando com contratos de recibos verdes em Portugal. E aí que é o problema. Porque você contrata com contratos de recibos verdes, isso dá o poder da empresa te mandar embora a hora que ela quiser, sem te pagar nada, apenas o seu salário, apenas os dias trabalhados. E eu sei que muita gente vem aí do Brasil já com dinheiro contado, vem contando com salário mês a mês, porque essa é a realidade de todo mundo, até aqui construir, né, começar a construir uma vida. E imagina, você chega aqui em Portugal, você está aí seus 2 meses, 3 meses, talvez 5 meses aqui, está começando a ajeitar a vida ainda, seu cartão de residência nem saiu ainda, esse cartãozinho aqui, ó, que é muito, muito importante. Deixa eu ver se eu botar aqui para vocês tampar aqui os dados. Tá? Esse cartãozinho aqui, ó, que é muito, muito importante. Nem chegou ainda e vocês são mandados embora. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, para esse cartão, para você ter esse cartão aí, você tem que ter todas as suas documentações, pagar impostos, mas aguardar. E quando você for chamado na AIMA, que é o órgão que cuida disso, você tem que ter um contrato para comprovar e para você poder receber teu cartão. Ou seja, se quando você for chamado na AIMA, você não tiver o cartão, não tiver o seu emprego, seu contrato de trabalho, uma fonte de renda, você não vai conseguir, o seu cartão de residência vai ficar ilegal. E sim, corre o risco de ser expulso, convidado a sair, né, de Portugal, porque as coisas mudaram bastante lá em Portugal. E esse é o risco que eu falo de vocês de trabalhar de recibo verde. Pode ser que você fique meses, anos na empresa com recibo verde? Pode ser, tudo bem. Mas pode ser também que você chegue aqui até e seja demitido. Como eu já ouvi, na verdade, um caso de um colega que eu conversei do Brasil, que ele não tinha um inglês muito bom ainda, estava trabalhando lá em Portugal, aí chegou, acabou o contrato, a empresa mandou ele embora. Com alguns meses, 2 ou 3 meses, a empresa desligou ele. Isso acontece. Tá? Então, esse é o risco de você trabalhar com recibos verdes. E as empresas estarem tomando essa atitude de contratar com recibos verdes, é que ela quer ter essa flexibilidade de poder desligar. Ela já está pensando nesse cenário. Tá? Então, fiquem ligados nesse tipo de ação. Agora vai aqui um conselho para que vocês possam, tá, vir de uma forma mais segura. Eu vou falar aqui um pouco da minha, né, do meu caso pessoal, mais respeito aí a opinião de cada um. Mas é o seguinte, primeiro, cara, busca Deus, tá? Ora, fecha a porta do teu quarto, ora, pede a Deus direção, pede a Deus para que Ele mostre para vocês se é isso mesmo, se é o momento até, porque eu mesmo já tive sonho de ir para Portugal durante anos, só 5 anos depois, mais ou menos, que eu já nem queria mais, Deus já tinha me pedido para abrir mão desse sonho, eu abri mão, quando eu abri mão, Deus me deu esse sonho que eu queria, para ir para Portugal, e me deu com muito mais, tá? Eu pedi um salário de 1.000 e pouco, eu pensava em ir até por 1.500, eu fui com quase 3.000 euros líquidos já para Portugal. Só para vocês terem ideia, Deus, ele abençoa a gente de uma forma fantástica. Então, se vocês tiverem essa humildade de, né, primeiro, crer, né, em Deus, dobrar os seus joelhos, pedir a Ele, conversar com Ele, eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas para vocês, mas, claro, no tempo dele, né? É sempre no tempo dele. Bem, dito isso também, pessoal,
o que vocês têm que fazer é fazer uma autoanálise, né? Também vocês precisam entender como é que está o inglês de vocês. Aqui na Europa, falar inglês é meio que comum para as pessoas que estão no mercado de trabalho. Por exemplo, aqui na Alemanha, eu percebo que algumas pessoas mais velhas, nem todos falam inglês e quando falam não falam tão bem. Mas os jovens todos falam inglês e falam bem, tá? O inglês deles é muito bom. Então isso vocês precisam entender, que você já vai chegar no país que você não é nativo e que você vai ter que competir com ele. Aí você pode pensar, mas Portugal fala português. Primeiro que são idiomas muito parecidos, mas eu vou discordar aqui de muitos brasileiros, eu não acho que seja o mesmo idioma. A questão é que ele é muito parecido. Na sua grande maioria, grande parte, ele é muito similar, mas eles têm vários significados diferentes, nuances e um sotaque muito diferente, que às vezes até portugueses têm dificuldade de entender alguns portugueses de algumas regiões. Então, se o português já é um pouco diferente, imagina o inglês. O inglês, se você não tiver pelo menos um nível intermediário para cima, eu confesso que vai ser difícil para você conseguir se estabelecer nesse mercado, tá? Então eu acho que o inglês aí acima do intermediário pelo menos seria o básico para que você possa pensar. Outra coisa é você fazer uma análise sobre o seu currículo. Você vai trabalhar com o quê? Você quer trabalhar com área de suporte técnico? É uma área que, embora tenha sim o seu mercado, é uma área que eu vejo um pouco em queda, tá? Ele vem se modificando muito, e isso é bem verdade, mas não é uma área que geralmente tende a ser valorizada. É uma área que você deve ganhar aí salários, na sua maioria, tá? Ganhar um salário baixo, a não ser que seja uma coisa muito específica. Não é regra que você vai ganhar salário baixo como suporte, mas pode acontecer. Já a área de Cloud Engineer, a área de DevOps, a área de desenvolvimento, ainda tem um bom mercado, ainda está aquecido, ainda não como já foi um dia. Isso é sem sombra de dúvida. Aqui na Europa a gente percebe que isso já passou, esse momento já foi desse boom, né, tecnológico, mas ela ainda está em alta, ainda requer, as empresas ainda precisam bastante de mão de obra. Então você tem que pensar, se você for júnior, por mais que você seja júnior, se você já tiver pelo menos um ano de experiência, eu acho que você ainda consegue vagas, mas vão aparecer muito para você essa questão do contrato, como posso dizer, é o contrato de recibos verdes. E eu, novamente, eu não acho que vale a pena, eu acho muito arriscado. Eu não sei se você tiver uma boa reserva financeira, se você tiver disposto, a caso perder o emprego, você tiver dinheiro para poder procurar outro. Aí é outros 500, se você quiser vir, tudo bem. A outra questão, se você for de pleno para sênior, sim, é interessante. Vou dar aqui uma ideia de salário para vocês. Eu vou pensar, eu estou fazendo um resumão aqui, tá? Porque um colega até pediu uma ajuda, tá? Falou que está fazendo um planejamento para vir. Um abraço para você aí, Denis. Vamos lá, vou resumir para vocês aqui, bem resumidamente. Por mais que você seja júnior de qualquer área de tecnologia, seja desenvolvimento, seja DevOps, seja infraestrutura, sysadmin, pessoal, a não ser suporte, porque suporte é um pouco complicado, realmente uma área mais valorizada. Mas área de desenvolvimento, 1.100, 1.200 como recibos verdes principalmente, é um salário extremamente baixo. Por que eu estou a falar isso? Peraí, deixa eu passar aqui, pessoal. A bateria está acabando. Por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, por 1.000 euros, tá? Vamos botar aí, uma pessoa que trabalha num restaurante consegue ganhar 1.000 euros. Em Lisboa, estou falando em Lisboa. Eu sei que no interior vai pagar menos, 877, 890, 900 euros. Mas em Lisboa, um garçom, um ajudante de cozinha, miseiro, não sei como é que chama aqui essa parte da cozinha. Eu sei que um ajudante de cozinha ganha aí os seus 1.000 euros, porque a minha mãe é cozinheira, ela já trabalhou como ajudante de cozinha aqui. E esse é o salário que se ganha em Lisboa, tá? Lá no interior você já consegue chegar perto desse valor. Então 1.000 euros é extremamente baixo. 1.100, 1.200 euros é baixo ainda. E se você pensa em morar em Lisboa, então, eu posso te dizer que talvez você não consiga viver com esse salário. Só para ter uma ideia de custo de vida, em Lisboa, ele é bem mais caro. Eu moro em Setúbal, né, que fica a 25 minutos de Lisboa. Só atravessar a Ponte do Vasco da Gama, eu estou no escritório. São, no mínimo, 500, 600 euros de mercado, tá? Para 4 pessoas. Eu estou botando 4 pessoas. Então, para uma pessoa aí, seria pelo menos 150 euros. 100 euros de mercado, né? Também estou falando para uma boa compra. Claro que tem como economizar, tem como comer, tem, mas estou falando assim, com dignidade, bom, assim, sem você ficar fazendo economia. Sim, são 100, 150 euros, depende da pessoa, né? Isso já com carne vermelha e tudo mais.
Mas o quê? A questão do aluguel, o arrendamento, pessoal, é o mais caro. Eu pago 1.100 só de um arrendamento num T3 super pequeno, mas como eu falei, é porque é muito bem localizado, é remodelado, é novo. Novo não, assim, é remodelado, é totalmente remodelado. O prédio em si é tudo já antigo, mas o apartamento é todo remodelado, todo novo por dentro. Então, é muito caro, 1.100 é muito caro. Para chamar no interior, eu pagava em torno de... A prestação do meu apartamento era 400 e pouco, um apartamento lá de 500 a 600 euros, não é mais do que isso, e grandes, os apartamentos grandes já. Mas o que você vai ter? Vai ter água, vai ter internet com 50, 60 euros. Só daí eu tô te dando uma ideia, uma pincelada aqui para você ver que 1.000, 1.100, cara, é pouco, 1.200 é pouco. Para você ter uma outra ideia, o transporte público aqui é bom, mas você vai gastar uns 40 euros. Se for de carro, cara, você não vai gastar menos, num carro decente, menos de 150, 180 de prestação e mais uns 180 euros de gasóleo. Então você tem que levar essas coisas em conta, não é sair no desespero, aceitar qualquer salário, até porque prejudica você, você não vai gostar do país e depois volta para o Brasil falando mal de Portugal. Não tem nada a ver com Portugal, tem a ver que qualquer lugar, se você não ganha dinheiro para poder pagar as contas, ele é ruim, ele se torna ruim, tá? E vamos lá, se você é sênior, se você é DevOps, se você já é pleno aí, já, cara, eu não receberia primeiro pleno, menos de 2.000 não dá. Não adianta, se for para Lisboa, se você tiver que ir para escritório novamente, estou falando aqui para quem tem que ir para escritório em Lisboa, menos de 2.000 não dá. Porque se você é pleno, você já tem uma família, né? Então, cara, você é uma outra coisa, tá? É um outro... Quando eu falo, estou falando líquido, tá, pessoal? Não estou falando que salário bruto, não. Estou falando salário líquido. Eu não aceitaria. Ah, mas a empresa tem uma boa proposta, tem um pacote de benefícios e tudo mais. Tá bom, você pode ali que seus 1.900, 1.800. Eu acho que dá para aceitar ainda, dependendo do caso, se você realmente quiser. E se você é sênior, menos de 2.500, 2.800 eu não aceito. Não aceitaria porque, cara, se você é sênior, você tem que ir para o escritório, vai por mim, você tem que ficar se mantendo atualizado, é um cursinho que você tem que fazer aqui, um negocinho ali. Você ralou muito para chegar a ser sênior, se manter nesse mercado competitivo. Se você é requisitado, você pode pedir mais e você vai encontrar empresas que pagam mais. E eu tô, novamente, resumindo aqui, isso é da minha experiência, pessoal, de quando eu contratava pessoas, então não tô tirando vozes da minha cabeça, não. São coisas daqui realmente. E agora tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês, é sobre multa contratual. Aqui em Portugal é muito comum as empresas, quando trazem você do Brasil para cá, ou de outro país, seja que país que você estiver me vendo, eles vão pagar a tua passagem, vão pagar alguns dias aqui, a grande maioria da empresa paga alguns dias no hotel, 20 dias pelo menos, 21 dias, e te ajudam com documentação, muitas delas, né? Pelo menos a empresa que eu trabalhava, que eu recomendo, que é a Capgemini, tá? Para vir para mim, eu acho que é uma excelente empresa, recomendo, não é porque eu não trabalho mais lá que eu vou falar mal, pelo contrário, recomendo muito, é uma empresa que eu confio, pelo menos, cara, assim, das empresas que eu conheço, é a que eu mais recomendo para você, se você quiser trabalhar, é a Capgemini, tá? Se eles postarem uma vaga, você se candidatar e passar, vai por mim. Não é perfeita, obviamente não existe uma empresa perfeita, mas eu recomendo. Não estou me pagando nada para isso não, tá, pessoal? Nem trabalho mais para a empresa, estou aqui recomendando mesmo, na sinceridade. Mas você tem que ponderar todas essas coisas, porque essa multa que as empresas colocam vai de 3.000 a 5.000 euros, às vezes até mais, pode ser até mais, mas geralmente é de 3.000 a 5.000 euros. Você tem que pagar essa multa caso você queira sair antes de 2 anos ou 1 ano, depende do seu contrato, novamente. E isso é problemático, porque vai aparecer oportunidades boas e você não vai poder sair porque você não tem grana para pagar. E às vezes, como aconteceu até comigo, eu tinha o dinheiro para pagar, mas eu acabei que eu não me interessei em sair da empresa, queria continuar ainda. E a outra, depois que aconteceu, a outra empresa se ofereceu para pagar minha multa e, claro, né, colocando de volta no meu contrato. Ou seja, eu ia sair de uma empresa, eles iam pagar a multa para mim, mas ia ficar com uma multa com eles também. Então, tem essas coisinhas. Espera aí, pessoal, deixa eu beber uma água aqui. Esse vídeo eu não vou editar não, tá? E tem muita... Aqui em Portugal, tem muita gente que acha que é socialista aqui e tal. Olha, eu posso falar para vocês que o governo é muito pró... Peraí, deixa eu tirar a água aqui. Muito pró-empresa, tá? Eu percebo aqui que o governo, tudo do governo aqui é muito pró-empresa. Os contratos aqui são pró-empresas, tudo muito favorável para a empresa. É muito bom para ser patrão aqui, para você ter uma empresa sua mesmo. Então, vamos lá. Tome cuidado com os contratos, porque eu vou pincelar aqui para vocês, já que tem alguns tipos de contratos, como eu te falei, o recibo verde, que é o que menos segurança. Claro, esse vai ter uma rentabilidade maior, você tem aquela modalidade de você ter 12 meses sem pagar impostos,
mas ele não te dá segurança nenhuma e, cara, é o contrato mais frágil que tem, sem falar que se você quiser financiar se você quiser financiar uma casa no banco, o banco vai considerar só uma parte da renda que você recebe, não tudo, então vai ser mais difícil, não é impossível, vai ser mais difícil. E o outro contrato que também tem vários, mas o outro que é o contrato sem termo e o contrato a termo certo. O contrato do termo certo, pessoal, geralmente ele é um contrato que já tem um tempo estimado, 12 meses, 6 meses, enfim, tem um tempo estimado ali. Tá? E o contrato que eu sempre trabalhei aqui em Portugal, lá em Portugal, e que eu gosto, é o contrato sem termo. O que é o contrato sem termo? O contrato sem termo, você, depois do tempo de experiência, que aqui em Portugal pode ser de 3 até 6 meses, você se torna efetivo na empresa. E isso tem toda a diferença, porque de acordo com a legislação portuguesa, uma empresa ela é quase que proibida. Não quero dizer a palavra proibida de te demitir, mas ela, para te demitir, ela tem que ter uma justificativa ou tem que ter uma negociação com você, que geralmente isso envolve ter uma compensação financeira, tá? Te compensar financeiramente para poder te demitir. E ela também não pode contratar logo para aquela vaga. Então, assim, tem toda uma proteção, tá? Para que a empresa não pode te demitir de qualquer forma. Logo, com isso, os bancos tendem a gostar muito mais desse tipo de contrato. E assim, é mais fácil você financiar o teu apartamento ou qualquer outra coisa que você queira financiar. Carro aqui é fácil financiar, tá? Mas toma cuidado, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Carro é uma coisa que você tem que tomar extremo cuidado aqui em Portugal. Vai por mim, é um dinheiro assim que, cara, se tudo der mole, tu vai perder dinheiro. Eu perdi 4 mil nessa brincadeira aí, tá? Mas já tá na mão de Deus, já foi. E bem, basicamente é isso. Então, o contrato sem termo, ele pode se tornar efetivo, mas ele tem um contrato, o contrato a termo certo, ele pode vir a se tornar efetivo, mas ele já tem um tempo estimado, ou seja, aquele contrato já estimado de 12 meses, 6 meses, 8 meses, que pode ser renovado ou não, tá? Eles podem renovar. O contrato sem termo, depois do tempo de experiência que tiver lá no seu contrato de 3 a 6 meses, você já se torna efetivo e ali você tem uma estabilidade quase igual do funcionário público, parecida com o funcionário público aí do Brasil. Então, é uma estabilidade muito boa. Já o tipo de contrato recibos verdes, né, onde você tem que abrir uma atividade, né, que você vai ser uma empresa, ele vai te dar uma pequena liquidez a mais, tá? Pequena porque geralmente as empresas, quando contratam vocês aí do Brasil para vir para cá por esse tipo de contrato, elas vão te pagar uma miséria. Elas querem só se dar bem nas suas costas. E que não vai valer a pena, cara. Tá? Sim, sinceramente, não vai valer a pena. Se vocês quiserem depois saber mais detalhes sobre o contrato, se inscreve no canal, deixa no comentário, compartilha esse vídeo e coloca aqui nos comentários que você quer saber um vídeo mais detalhado sobre isso, eu vou entrar mais a fundo. Isso foi uma coisa que eu demorei bastante a perceber aqui, mas graças a Deus eu fiz o contrato todo da forma certa. Bem, dito tudo isso, dito um pouco sobre o mercado, agora eu vou dizer o que eu acho que vocês é o melhor momento para você vir ou não para Portugal. Bem, pessoal, eu acho que depende muito de como você está no Brasil. E todo mundo sabe que eu tenho uma preocupação sobre a situação que o Brasil está passando. Eu acho que tem todo um aparato no Brasil agora mascarando a realidade do Brasil, que muita gente, por talvez, como posso dizer assim, por uma questão de afinidade ideológica, prefere acreditar nisso, que essa emissora, que é a Globo, que tanto a esquerda quanto a direita não gostam dela, mas prefere acreditar porque agora é conveniente, tá? E, por sua vez, a Globo faz isso porque o governo, ela é de acordo com aquele que dá dinheiro para ela, né? Isso independe de esquerda ou direita. Deu dinheiro para ela, ela vai falar bem do governo. Basicamente é uma empresa, mas que o negócio dela, como a principal cliente dela não é você. O principal cliente dela é o governo, né? Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Posso estar errado aqui, mas essa é a minha opinião. E, bem, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu acho que 2026, 2027 para o Brasil vai ser muito complicado. Eu acho que vamos ter aí problemas visíveis no Brasil. Acho que na verdade, já estamos tendo. E eu acho sempre que vale a pena você sair do Brasil pensando no longo prazo, pensando em obter residência, por isso que eu falo sempre legal, e então obter cidadania. Se você já tem uma cidadania, eu não acho que faz sentido você vir para Portugal, a não ser que você tenha família em Portugal, a não ser que você prefira Portugal por alguma questão pessoal, tudo mais. E, novamente, o país não é ruim, o país é excelente, o país é muito bom, porém, os salários em Portugal são mais baixos, porém, os serviços públicos em Portugal não estão dando conta. Eu acho que eles estão sendo muito afetados, tá?
E depois eu posso fazer um vídeo também só sobre isso. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, dá o like, compartilha. E diz aqui se você quer saber um pouco mais sobre os serviços públicos de Portugal, que eu tenho uma questão bem pessoal para dizer para vocês sobre isso. Mas o que eu estou querendo passar para vocês aqui é um pouquinho dessa... um pouquinho disso, sobre o que realmente vale a pena ou não vale. Vai depender da sua situação. Cara, o que eu sempre costumo falar, se a sua situação no Brasil é de ficar trocando dinheiro e você não consegue ter nada, eu acho que Portugal, se você tem qualificação, né, para o que Portugal precisa, consegue uma oportunidade de emprego aqui, Portugal vai ser bom para você, porque aqui mesmo o classe média, pobre, classe média ali com qualificação, que ganha seus 1.500, 2.000 euros, consegue ter uma qualidade de vida muito boa, tá? Muito boa mesmo, não é de rico, não é tudo mais, mas você tem acesso a serviços que no Brasil seriam inacessíveis. Por exemplo, eu não acho alimentação aqui cara se comparado ao Brasil, porque no Brasil realmente é limitante, algumas pessoas não conseguem comer determinadas coisas. Aqui, se você ganha seus 1.500 para cima, isso não é tão difícil assim, tá? Claro que você não vai comer picanha, né, toda semana, todo dia, mas você consegue ter uma boa alimentação. A educação pública, se for já na idade obrigatória, ela tende a ser muito melhor do que no Brasil. Por mais que eu tenha também algumas críticas em relação à educação pública aqui, ela tende a ser muito melhor do que no Brasil. A segurança, por mais também que a gente já vê aqui que já não é o que os portugueses falavam que era antigamente, ainda é muito melhor do que o Brasil, porque, né, não tem nem como comparar. O transporte público, pelo menos eu falo por Lisboa, é muito bom. Com 40 euros você anda toda Lisboa e, cara, transporte público de qualidade, tem uma pontualidade bem razoável, bem legal, bem aceitável. Então tem os seus pontos. Agora, para você que está no Brasil, tem seus empregados, às vezes, né? Tem uma empregada de casa, né? uma ajudante de casa, uma faxineira, enfim, tem a sua empresa, tudo mais, cara, você vai levar um choque, tá? Porque aqui não, lá em Portugal, essa realidade é difícil. Para você ter um funcionário, você tem que ter muito dinheiro. Se você tem muito dinheiro, qualquer país pode ser bom para você, até o Brasil, né? Mas Portugal também vai ser maravilhoso. Inclusive, muita gente com dinheiro vai para Portugal e se aproveita do custo de vida que para eles, né, para quem é rico, é baixo. Mas então, o que eu estou querendo dizer depende muito da sua realidade. No geral, eu acho que vale a pena se você quiser ter uma segunda cidadania. Se você estiver passando aí, quiser passar por esse tempo de ter a segunda cidadania, e eu posso te falar que a cada ano que passar você vai se identificar mais com o país, a não ser se tem uma pessoa ou outra que não gosta de jeito nenhum, né, do país. Mas, no geral, igual eu, por exemplo, você vai se identificando cada vez mais do país, vai gostando mais da cultura. Os seus filhos, você vai ver que vai se adaptando mais à cultura. Minha filha, por exemplo, já fala o sotaque, né, português, as coisas portuguesas, porque ela chegou com 2 anos aqui, lá em Portugal. Então, vai se acostumando, natural. E muita gente que chega vai falar assim, vou pegar a cidadania e vou embora. Acaba ficando, porque vai se adaptando à cultura. E a cultura é muito parecida com a nossa. Nós temos muita coisa em comum com Portugal. Os que se não adaptam, sendo bem sincero, é bom ir embora mesmo. Porque o pessoal que gosta de som alto para o vizinho ouvir e tal, tudo mais, vai embora. Melhor ir embora. Porque também me perturba, eu não gosto. Porque assim, né, cara, eu acho o seguinte, o seu direito acaba quando o teu colega começa. E alguns brasileiros têm essa dificuldade de entender isso. Entendeu? Porque igual teve uma galera aqui querendo fazer música no ônibus, no comboio, tal. Cara, a questão é o seguinte, Portugal tem uma realidade diferente e quer impor uma cultura a Portugal não é assim que a banda toca, né? Vamos dizer assim, quando você chega na casa de alguém, você obedece às regras daquela pessoa. Não é questão aqui síndrome de vira-lata, não. O mesmo acontece para quando alguém chega no Brasil também. Também tem que se adaptar e respeitar as regras do Brasil. O problema é que o Brasil não tem regra. O problema O problema é esse. O Brasil é uma bagunça, como vocês sabem. Mas enfim, pessoal, era isso que eu estava querendo falar com vocês. Eu acho que vale a pena sim. Depende muito da situação do que você busca. Qualidade de vida tem. Se você quiser segurança, ainda tem, né? Se você quiser conhecer vários países, tem. Agora, se você quiser ficar rico, não é o melhor país. De longe, não é o melhor país. Se você quiser fazer dinheiro, tem como. Eu sei que tem gente que faz, mas também não é o melhor país, tá? Se você só quer pegar a cidadania e ir embora, tem uma péssima notícia para você, porque agora o governo está estudando aumentar para 7 anos a cidadania. Então, se esse for o teu interesse, não recomendo também. E um outro ponto aí que o preconceito contra imigrantes tem crescido bastante e Portugal não é diferente.
tem aumentado bastante, sim. Para você que é de direita aí no Brasil, tem um recadinho para você. O partido de direita lá de Portugal não é igual ao partido de direita daí do Brasil. Há muitos extremistas, sim. Eu não vou falar aqui o nome do partido porque não quero dar palco e nem mesmo receber um processo. Mas o partido que vocês facilmente vão encontrar aí, eu não acho que todos são extremistas. Não compro essa questão de jornal, eu não acho. Eu acho que muitos ali realmente querem só um país melhor, querem realmente botar ordem, porque tem sim imigrantes que vão a Portugal e fazem besteira, e esses que cometem crime de besteira têm que ser deportados mesmo, tem que ser voltar para o teu país. Mas há muitas pessoas que no Brasil, para vocês, se vocês sabem, os brasileiros, entre os imigrantes, são os que mais arrecadam impostos. E tem muitos imigrantes desses, né? Por exemplo, eu faço parte, já pagava imposto desde quando eu morava no Brasil, já pagava imposto para Portugal, para te dar uma ideia. Uns 2, 3 meses antes de vir para Portugal. E esses imigrantes a gente acaba pagando sim, tá? A gente paga também. Porque não é justo, por exemplo, mudar leis que já tinham, né, direitos e benefícios que já tinham sido adquiridos antes, mudar do nada, né? E esse é uma outra questão. Se você busca estabilidade jurídica, no meu ponto de vista, Portugal não tem essa estabilidade jurídica. As coisas mudam muito rápido, as leis passam a valer, as novas leis, né, muito rápido. E aquilo que antes você se baseou, você fez um cronograma da tua vida planejado numa lei, ela pode mudar. Mas, novamente, esses são os pontos. Se você gosta de tudo isso, está querendo assumir todos os problemas, pode vir. Você vai gostar, você vai curtir, mas venha com dinheiro também, porque aqui as coisas são caras, principalmente para vocês que são brasileiros e estão no Brasil, né, para nós que somos brasileiros, mas quando você está no Brasil e recebendo real, as coisas tendem a ser mais caras ainda. Mas, no geral, pessoal, sim, pega um aviãozinho, sai desse país de forma legal, com seu visto, com tudo certinho, porque, olha, eu acho que o Brasil um dia vai dar certo. Eu não tenho dúvida que um dia o Brasil vai dar muito certo, a gente tem um potencial, quando você vem aqui para fora, você vê enorme. Mas eu acho que ainda está muito longe. Eu acho que o Brasil tem que passar por muita coisa ainda, tem que entender muito o que realmente a política é, o que ela impacta a vida, questões jurídicas. Acho que o brasileiro tem muita coisa a aprender ainda, tá? Eu mesmo também tô sempre aprendendo, mas tem coisas que são muito óbvias, né? O brasileiro, ele se engana muito fácil com picanha e churrasco e bandido bom e bandido morto. Eu tô falando com discursos baratos, tá? Então, o brasileiro, infelizmente, ele se ilude muito rápido, muito fácil, com discursinhos suaves, enquanto não deveria ser. Não deveria ser assim. E um fato desse aí, por exemplo, é vocês que estão aí no Brasil e são de direita, achar que a direita daqui é a mesma coisa que é daí, só porque fala que é de direita. E não é, tá? Não é. Aqui realmente tem extremistas, tem pessoas que chamam brasileiros de ratos, tem pessoas que... Teve gente aí, não sei se era desse partido, né? Mas que ofereceu até dinheiro pela cabeça de brasileiros. Tem pessoas aí que querem que você, brasileiro, fique aqui contribuindo por 5 anos antes de ter direito a qualquer coisa. 5 anos contribuindo, 5 anos, sem ter direito a nada, imagina. É assim, eu fico decepcionado, mas eu acho que as coisas no fim vão dar muito certo. Eu acho que Portugal também é um grande país, sem sombra de dúvida. Apesar do geograficamente, né, se a gente falasse por tamanho, é um país pequeno, mas tem uma diversidade enorme, tem uma cultura muito rica, tem, cara, paisagens assim maravilhosas, lugares que vocês vão ficar surpresos, e tem um potencial muito grande, mas que ainda me parece aquele potencial não explorado. Assim, é engraçado, parece ser um pouco igual ao Brasil nesse ponto, um potencial não explorado, acho que resume bem. Mas tem tudo para dar certo, tem tudo. As pessoas que eu trabalhei recém-formadas da faculdade de Portugal são pessoas assim, cara, com nível muito bom, nível de inglês, nível técnico, pessoas muito boas. Não tô falando aqui porque eu moro em Portugal, não, tô falando porque realmente tem um rapaz que, por exemplo, que eu trabalhei com ele, o cara era muito bom, eu gostei muito de trabalhar com ele. Todos os portugueses que eu trabalhei com pouca experiência, mas os caras são bons, tá? São bons mesmo. Por isso que eu falei, vem preparado. Se você não estiver preparado, a concorrência aqui também não é básica, a concorrência não é baixa. Tem brasileiro que fala assim, a concorrência é baixa, tal, não sei o quê. Cara, não é. É mentira. É mentira. É porque tem muita gente na internet que gosta de se fazer, né? Mas, claro, eu vejo que nós brasileiros, a gente se destaca, tá? Isso aí pra mim também fica nítido. A gente acaba se destacando. Mas a galera aqui também é muito boa,
tá? Aqui na Alemanha, então, nossa, aqui na Alemanha, o pessoal que eu trabalho aqui, meu amigo, o cara é PhD em física, só para te dar uma ideia, tá? um pessoal aqui da equipe. Mas é isso, pessoal, agradeço. Então não se esqueça de compartilhar e deixar o seu like nesse vídeo. O vídeo ficou longo pra caramba, mas espero ter respondido boa parte das perguntas de vocês. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima.